Bom dia, pessoal. Eu vou fazer nessa aula uma revisão de vetor posição, velocidade e aceleração. E fazer uma introduçãozinha básica de movimento em uma dimensão, certo? Aqui você tem, nessa figurinha aqui, eu tenho um sistema de eixos, ó, x, horizontal, eixo y, e aqui os unitários, né? Eu coloquei em duas dimensões. O unitário y na direção x, horizontal, o unitário j na direção y. Aí eu vou fazer uma breve pincelada aqui em derivação vetorial, mas você encontra mais detalhes no livro da coleção Shaw, de análise vetorial, ou o livro de mecânica da coleção Shaw. Vamos lá. Aqui eu tenho um vetor A que depende do tempo. Isso quer dizer que mais tarde ele vai estar com outra cara. Ó. Depois, aqui no tempo t, aqui depois de um tempo t mais delta t. Delta t é um intervalozinho de tempo pequenininho, certo? Então o A no tempo t está com essa aparência aqui. No tempo t mais delta t já mudou de aparência, certo? Já mudou de cara. Isso aqui é o vetor variação do vetor A, certo? Ou seja, esse delta A aqui é o A de t mais delta t menos o A de t, certo? Então, vetor A no tempo t, vetor A no tempozinho depois, infinitesimal depois, no tempo delta t. E aqui é o tamanho da variação. Isso aqui também é um vetor, que está em vermelho, certo? Eu quero saber o que é a derivada do vetor A. Esse vetor A, o A eu botei aqui um Azinho estilizado, né? Derivada do A com o tempo. Você pega o limite dessa variação do A, que é o vetor em vermelho, com ΔT. Vai fazendo ΔT bem pequenininho, cada vez menor, tender para zero, certo? Ou seja, você vai fazendo esse vetor aqui se aproximar do vetor A. É só fazer esse intervalo de tempo ir para zero. Então, essa setinha aqui vai se aproximar da primeira, certo? Esse limite você faz como lá no cálculo 1. Eu estou pressupondo que vocês já fizeram o cálculo 1, certo? Cálculo 1 e melhor ainda se tiverem feito os outros cálculos, né? Limite de ΔT tende a zero. O que é ΔA? É o A de t mais ΔT, esse vetor aqui, ó, menos o outro, menos o primeiro, que tinha no tempo t. Aí faço ΔT tender a zero. Aplicando esse limite aqui, você consegue encontrar uma fórmulazinha simples para derivar o vetor A em termos das componentes. Digamos que eu escrevo o vetor A assim, ó, componente x, eu chamei de A1, componente y, A2 e componente z, A3. Lembrando que os i aqui são os unitários, ó. Na direção x, o i, na direção y, na direção z. E aqui são as componentes, direção x, y, z. Se você usar essa definição aqui de derivada, com esse limite aqui, você mostra que a derivada de A com o tempo, basta que você derive as componentes, ó. Já que o i e jk são vetores constantes. Não? Derivada da componente x, da componente y, da componente z. Ó, passar daqui para cá, você encontra essa demonstração no livro da coleção Shaw de análise vetorial, ou então no livro de mecânica da coleção Shaw, certo? Ele mostra que com essa definição você chega nessa aqui, ó. Você chega nessa formulazinha aqui da derivada. Então, basta que derive as componentes, certo? Um exemplo bem básico, bem básico. Digamos que o vetor A seja dado por isso aqui, ó. Componente x, uma função do tempo, sei lá, o tempo em segundos, né? Componente y, componente z. Então, aqui claramente é um vetor que está mudando com o tempo, né? A derivada de A com o tempo. Deriva as componentes, ó. Essa derivada aqui dá o quê? 4t menos 1. É derivada desse aqui. Derivada do seno, dá o cosseno. Derivada do cosseno menos o seno. Certo? Então basta que você derive as componentes. E essa fórmulazinha aqui sai dessa definição aqui, ó. Certo? Olha, dê uma olhada no livro da coleção Shaw, que vocês vejam os detalhes, para quem estiver interessado em detalhes, né? Agora vamos aplicar essas definições para os vetores que interessam a gente, que é o vetor posição, velocidade e aceleração. Aqui, ó, você tem onde está a mãozinha, ó, eu tenho uma partícula andando em cima de uma curva. Ela está indo na direção de A para B, está andando aqui em cima. Essa é a trajetória dela, certo? Aqui eu coloquei os vetores unitários, ó, I, J, K em vermelho, ao longo do eixo X, Y e Z. Esse R aqui é a posição da partícula quando ela está em A. Você pode escrever em função dos unitários, ó, I, J, K. Componente X da posição, componente Y e componente Z da posição. Então, R é a posição. Observe que como ela está andando em cima da curva, esse X e YZ muda com o tempo. Então, eles são claramente função do tempo. Né? Certo? O X depende do tempo, o Y e o Z. Ao projetar esse vetor R aqui ao longo dos eixos X, Y, Z, você vai ter três componentes que mudam com o tempo. Então, essa aqui, x, y, z são função do tempo, certo? Determinado instante, tempo t ela está em A. Um tempozinho depois, ΔT, ela está bem aqui em B. Ela está andando de A para B. A posição passou de R, passou para R'. Certo? Está andando de A para B. Esse ΔR é o deslocamento dessa partícula nesse intervalo de tempo.
em que ela passou de A para a posição B. ΔR é o deslocamento nesse intervalo de tempo, certo? Você pode aqui tranquilamente, você pode aqui definir aqui a velocidade média dessa partícula. Isso aqui é vetor. Vetor deslocamento dividido por intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? Que ela levou para andar de A até B. Então a velocidade média aponta para onde? Ao longo dessa linha aqui, ó, que está o ΔR. Isso aqui é vetor, isso aqui é vetor. Isso aqui é um número positivo, ΔT, né? Então o VM, ΔR aponta para o mesmo canto, ó, ao longo dessa linha aqui. Velocidade média, certo? No intervalo que ela passou de A para B, no tempo B, certo? Aí você pode também, deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Digamos que no tempo T ela está bem aqui no ponto A. Aqui é o vetor posição, certo? Aí ela vai passar de A para B. Aí você vai fazer esse intervalo de tempo que ela levou para ir de A para B ficar cada vez menor. Então ela vai passar de B para B', para B duas linhas. Observe que o vetor deslocamento, ó, vai ficando cada vez mais próximo de um vetor tangente, certo? Tangente aqui, a trajetória. Isso aqui é a linha que ela está andando. Ela está andando em cima dessa linha aqui, certo? Então eu posso dizer aqui, ó, eu posso dizer que a velocidade da minha partícula é o limite do deslocamento com o tempo, quando você faz o intervalo de tempo tender a zero. Isso quer dizer o quê? Está andando em cima dessa linha aqui, de A para B. Aí você faz esse ponto B se aproximar cada vez mais do A. Ou seja, pega o intervalo de tempo que ele levou para andar isso aqui e fica cada vez menor. O que acontece com esse vetor deslocamento aqui? Vai ficando cada vez mais próximo de um vetor tangente. Certo? E esse vetor tangente aqui é justamente a velocidade da partícula. Ó, essa linha em vermelho, ó, vai ficando cada vez mais próximo da tangente. Quando eu faço o B se aproximar cada vez mais do A. Certo? Então, com esse limite aqui, eu encontro a velocidade da partícula. Então, resumindo, a velocidade da partícula ela é tangente à trajetória em cada instante. Se nesse instante aqui ela está nesse ponto A aqui o vetor posição, e a velocidade dele fica tangente a essa trajetória, a linha que a partícula está andando. Então, a velocidade ela é sempre tangente à linha que a partícula está andando, tangente à trajetória. Certo? Fazendo esse limite, usando a definição que a gente colocou na aula anterior, ó, coloquei aqui em duas dimensões, ó, o eixo x, eixo y e os unitários, x e y. Aqui é a trajetória da partícula, está andando aqui, ó, nessa trajetória. Nesse instante aqui, ela está nessa posição, e observe que a velocidade é tangente à trajetória. Aqui fica claro como esse ponto aqui está andando, ó, essa bolinha está andando em cima da curva, que essas componentes x e y do deslocamento, ó, x e y, mudam com o tempo. Né? Nesse caso aqui não tem componente z, né? Então, mas fica claro que x e y varia com o tempo. Certo? Aí como é que você acha a velocidade? Fazendo esse limite que a gente viu no slide anterior, da derivada da posição com o tempo. Fazendo essa derivação aqui que a gente viu no slide anterior, usando essa definição aqui, você mostra que você pode simplesmente derivar as componentes x, y, z. Foi isso que a gente viu no slide anterior. Derivada de x com o tempo, repete o i, o j e o k. Ó, derivada de y com o tempo, derivada de z com o tempo. Ou seja, esse limite aqui permite com que eu faça essa derivação aqui das componentes. Certo? Daqui eu chego aqui. Ó, certo? Pronto. Velocidade, vetor velocidade, derivada do vetor posição com o tempo. E esse vetor aqui é tangente à trajetória. Certo? Derivada da posição na coordenada x com o tempo. Velocidade ao longo da direção x. Componente x da velocidade. dy dt, componente y da velocidade. Vy. Componente z da velocidade. Ou seja, você pode quebrar essa velocidade aqui em uma componente horizontal, daqui, ó, uma componente na direção y, e se for 3D, uma componente na direção z, certo? O mesmo raciocínio você pode usar para aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade com o tempo. É a derivada da velocidade com o tempo. Isso aqui é vetor, esse v aqui é vetor, certo? Você pode trocar essa velocidade, ó, por dr dt. Esse vzinho aqui você troca por, ó, o v troca por dr dt, ó, tá aqui, ó, dr dt. Ao trocar aqui por dr dt, você fica o quê? Derivada segunda da posição com o tempo. Então, troca o v por dr dt, aparece duas derivadas aqui, né? Certo? Derivada segunda da posição com o tempo, certo? Então, aceleração. Deriva as componentes da velocidade, ó. Componente x, componente y, componente z. Isso aqui é o quê? Aceleração na direção x, componente horizontal, aceleração na direção y
e aceleração na direção z, certo? Então, as componentes da aceleração. Derivada da velocidade. Ou então você deriva essa posição aqui duas vezes. Ó, né? Derivada segunda de x, segunda de y, segunda de z. Certo? Derivada segunda, ou então faz assim. Deriva as velocidades. Certo? Então, o que a aceleração faz? Faz com que a velocidade mude com o tempo. Certo? Isso que a aceleração faz. Repetindo, a aceleração faz com que a velocidade mude com o tempo. Professor, se eu estiver andando em cima de um círculo com velocidade constante, em cima de um carrossel, dando sempre, sei lá, 20 voltas por minuto, velocidade constante, sempre a mesma. Na verdade, o que vai ser constante é o tamanho do vetor velocidade, ó, a trajetória que é ao longo do círculo. A velocidade, como eu falei, é sempre tangente à trajetória. Quando tu estiver aqui, ó, a tua velocidade é assim, horizontal, está em cima dessa linha. Quando tu tiver, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Ó, quando tu tiver mais para baixo, a tua velocidade está aqui, ó, sempre tangente à trajetória, que é o círculo, né? Mais à frente, a velocidade está assim, ó, né? Ao longo da linha tracejada. Então a velocidade aqui não está mudando de tamanho, porque é um movimento circular uniforme, estou rodando sempre com a mesma velocidade. Mas está mudando de direção o tempo todo. Ó. Uma hora ela está aqui na horizontal, outra hora ela está mais inclinada, está o tempo todo mudando de direção. Isso me garante que tem uma aceleração. Para ela mudar de direção, alguma coisa tem que fazer isso, tem que ser uma aceleração. Ó, que a velocidade eu coloquei, a velocidade aqui no tempo t. Aí um tempozinho depois, a velocidade está assim, ó, V', ó, tá para cá, ó, certo? O que é a variação de velocidade? Essa aqui, ó, que eu coloquei em azul, ó. No tempo t, a velocidade está aqui. Um tempozinho depois, V', a velocidade está aqui, ó. Coloquei os dois na mesma origem, esses dois vetores, ó. Isso aqui em azul é a variação de velocidade, certo? E o que é variação de velocidade? Com variação de velocidade com o tempo é a aceleração. E o que é esse ΔT? O tempo que levou para ir desse ponto para o próximo, para esse ponto bem aqui. Certo? Então, se tem uma variação de velocidade, tem uma aceleração. O que, essa aceleração está fazendo? Ó, mudando a direção da velocidade. Não o tamanho, a direção. Certo? Observe para onde é que ela aponta. Ó. A setazinha aqui em azul está apontando para o centro da curva. Né? Certo? Então, essa aceleração que aponta para o centro da curva, ela faz com que a direção da velocidade mude, certo? Então, repetindo, se o tamanho da velocidade não muda, se o tamanho não muda do vetor, mas a direção está mudando, você tem que ter uma aceleração apontando na direção da curvatura, apontando para onde você está encurvando, certo? Essa aceleração faz o quê? Com que a direção da velocidade mude, certo? Mudar a velocidade, se você mudar uma componente da velocidade, você precisa de uma aceleração. Aqui eu estou mudando a componente que é a direção, né? Então tem que ter uma aceleração responsável por isso. Ok? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Agora, digamos que eu estou andando aqui, ó, em cima, deixa eu agora ampliar aqui. Eu estou andando em cima dessa trajetória aqui, ó, curva. Em cima dessa curva, andando para a direita, da minha esquerda para a direita, certo? Inicialmente eu estou andando numa linha reta e essa aqui é a minha aceleração. Nesse caso aqui, a aceleração é tangente à curva. Ó, lembrando que quem sempre é tangente à curva é a velocidade, né? Nesse caso aqui, a aceleração é tangente à curva, ó, apontando na direção que eu estou andando. Ó. O sentido que eu estou andando é esse aqui, ó, a mãozinha aqui, ó, certo? Se a aceleração existe, isso quer dizer que meu vetor velocidade, minha velocidade está mudando de tamanho o tempo todo, está aumentando. Ó. Então eu estou acelerando para a direita, andando em cima de uma reta, certo? Isso que a aceleração faz o quê? Essa aceleração aqui, tangente à linha, eu estou andando numa linha inicialmente, faz com que a velocidade cresça. Aí de repente eu resolvo fazer uma curva. Se você resolveu fazer uma curva para cima, tem que ter uma componente da aceleração para cima. Ó. Essa aceleração aqui, ela está apontando para dentro da curvatura. Eu estou curvando para cima, ela tem que apontar para dentro. Não pode apontar para o outro lado, certo? Apontando para dentro da curvatura, eu estou curvando para cima. Essa componente da aceleração, ó, a aceleração aqui em azul, a componente dela tangente à linha, faz com que eu mude o tamanho da velocidade, com que eu acelere. Então, eu posso garantir que nesse instante aqui, ó, eu estou acelerando para a direita. Por quê? Porque a aceleração tem um componente tangente à curva. O que é que essa componente tangente aqui faz? Essa componente aqui que eu quebro tangente à curva, ó, certo? Aumenta o tamanho da velocidade. E tem uma componente apontando para o centro da curva, que faz com que o quê? A direção da velocidade mude, com que eu faça a curva. Então, eu estou passando aqui, eu estou acelerando, aumentando a rapidez, o tamanho da minha velocidade. Certo? Agora eu estou fazendo uma curva para baixo. A aceleração tem que apontar para o centro da curva, na direção da curvatura.
certo? Então a minha curvatura agora é para baixo, então a aceleração tem que apontar para cá. A aceleração aponta sempre na direção da curvatura. Agora eu posso dizer o que aqui dessa aceleração? Se você pegar uma componente tangencial, ó, eu quebro ela aqui uma componente ao longo do tracejado, ó, tangencial. Está apontando para lá, essa componente tangencial, mas eu estou andando para a direita. Isso quer dizer que eu estou freando. Certo? Essa componente aqui, ó, aponta na linha ao longo do tracejado, ela está fazendo eu frear. Isso porque eu estou andando para a direita e essa aceleração, a componente tangencial, está apontando para o outro lado. Ela está fazendo eu frear. E tem uma componente apontando na direção da curvatura, que está fazendo com que a minha velocidade dobre para baixo. Certo? Essa aceleração aqui, observe que ela está apontando ainda para a direção oposta que eu estou andando. Então fazendo eu frear também. Certo? Aí já essa aqui, ó, essa aceleração, lembrando que agora eu estou me encurvando para cima, ó, a aceleração aponta sempre para a direção que você está encurvando, direção da curvatura, certo? Essa componente tangencial da aceleração está fazendo eu mudar o tamanho da minha velocidade, está fazendo eu acelerar cada vez mais rápido, certo? E a outra componente está fazendo eu dobrar para cima, me curvar para o outro lado, certo? Aqui também eu estou acelerando. Mas lembrando que a velocidade, eu estou andando para a direita. É sempre, em qualquer instante, é tangente à linha. Tá? A minha velocidade, eu estou falando de velocidade agora. Aponta para lá, aqui a velocidade aponta na direção que eu estou andando, sempre apontando na direção que você está andando, ou seja, para a direita e tangente à curva. Certo? Então, resumindo, a aceleração sempre aponta para a direção que você está fazendo a curva. Estou fazendo a curva para cima, ela vai apontar para dentro da curva. Certo? Aqui eu estou fazendo a curva para baixo, aponta para dentro da curva. Ok? Eu vou terminar aqui dando umas pinceladas em movimento retilíneo e os exercícios ficam para outra aula. Aqui, repetindo, eu coloquei aqui os vetores unitários, ó, I, J, K, o eixo X, unitário ao longo do Y, unitário ao longo do eixo Z, o I, J, K. A gente viu que você pode escrever o vetor posição, um objeto andando aqui no espaço, né, no espaço em 3 dimensões, eu escrevo o vetor posição assim, ó, em função dos unitários, né? O vetor velocidade, basta que você derive posição com o tempo, ó, certo? Derivando a posição, a direção x, componente x da velocidade. Componente y da velocidade, componente z da velocidade. Deriva de novo a velocidade, você vai ter a aceleração. Certo? Derivando dvx, componente x da aceleração, componente y da aceleração, componente z. Certo? Mas se eu estou andando numa linha reta, se você está andando numa linha reta aqui, ó, eu estou andando numa linha reta, eu não preciso me preocupar com esses vetores unitários. Aqui, ó, eu estou andando numa reta, escolho um sentido como positivo, digamos para a direita. Escolho um sentido qualquer, né? O meu vetor unitário, basta que eu tenha um vetor unitário aqui, ó, o i, que aponta no sentido que eu escolhi como positivo. Certo? Sei lá, uma direção x, por exemplo, né? Pode ser a direção x. Eu estou andando numa reta agora. O movimento fica mais simples. As formas continuam sendo válidas. Ó. V é derivada da posição com o tempo. Só que a posição, você pode escrever ela assim, ó, onde esse x é a distância que você está de uma origem qualquer, que você escolhe a origem aqui onde você quiser, certo? R é o vetor posição. Observe que eu só tenho uma componente em uma dimensão, né? Eu não tenho mais a componente j nem k. Isso porque eu estou andando ao longo da direção x. Mesma coisa eu faço com a velocidade, certo? Lembrando que esse vzinho aqui é o tamanho da velocidade, é o módulo. E esse v aqui é o vetor. Certo? Esse aqui é o vetor posição, isso aqui é a minha posição ao longo da direção x. Então basta que o meu vetor, basta que eu escrever ele em função de uma componente, certo? A direção x, eu posso escrever assim, ó. Mas se você derivar esse vetor, ó, velocidade derivada da posição com o tempo. Troca esse r aqui por xi, ó. Troca o r por xi. O i é constante, não deriva, né? Certo? Deriva só o x, certo? E o v eu troco por vi, ó. Observe que aqui eu posso cortar o i com o i, de maneira que eu não tenho que me preocupar mais com o vetor unitário. Certo? Repetindo, eu troco o r aqui por xi. Vou derivar xi, mas o i é vetor constante, sai da derivada. Fica só a derivada de x, desse x aqui, ó. Certo? Que é o x, distância de uma origem qualquer ao longo do eixo horizontal. Certo? A origem você escolhe onde você quiser. Certo? E o x é a distância a essa origem. Troca o v por vi. Aqui eu corto o i com o i de maneira que eu não preciso me preocupar com o vetor unitário, ou seja, eu me preocupo apenas com os módulos, né? V é a derivada de x com o tempo, lembrando que esse vzinho aqui não é mais vetor, é o tamanho do vetor velocidade, certo? Esse x aqui não é o vetor posição, é a posição escalar, componente escalar, ó,
certo? Ou seja, é o número, o vetor é o R, né? Certo? E a aceleração escalar. Então eu me preocupo agora, se o movimento for em uma dimensão, em uma reta, eu me preocupo apenas com os módulos. Eu não tenho que me preocupar com o vetor I, J, K. Repetindo, se o movimento é ao longo de uma reta, retilíneo, eu não tenho que me estar me preocupando com I, J, K. Eu me preocupo apenas com os módulos da velocidade e o módulo da posição. Certo? Só lembrando uma coisa. Você está andando em cima de uma linha reta. Você vai ter que escolher uma origem, um ponto qualquer, o problema vai ser seu, você bota a origem onde você quiser, certo? Escolhe um sentido como positivo. Pronto, eu estou andando em cima de uma reta, eu escolhi a origem aqui, sentido positivo para a direita. Então aqui eu marco 10 metros, 20 metros, 30 metros, se eu estiver usando metro, né? À esquerda da origem, marco menos 10 metros, menos 20, menos 30 e assim vai. O que é o x positivo? Tudo que tiver à direita da origem, a distância à direita da origem. Por exemplo, aqui é x mais 10, aqui é x mais 20. O que é o x negativo? Os pontos à esquerda da origem. Aqui é o x menos 10, x menos 20 e assim vai. Certo? Velocidade. O que é velocidade positiva? Lembrando que eu estou falando agora só dos módulos, né? Velocidade positiva aponta no sentido que você escolheu como positivo. Está aqui a minha trajetória, a origem que eu escolhi aqui. Velocidade positiva quer dizer que você está andando no mesmo sentido que escolheu o positivo. O que é velocidade mais 10 metros por segundo? Estou andando para a direita, no sentido que eu escolhi como positivo. O que é velocidade negativa? Está andando no sentido oposto ao que você escolheu como positivo. Certo? Então, repetindo. Escolha um sentido para a trajetória como positivo. Escolhi para a direita. Velocidade positiva quer dizer que eu estou andando para a direita. Velocidade negativa quer dizer que eu estou andando no sentido oposto ao que eu escolhi. Certo? Mesma coisa vale para a aceleração. A aceleração positiva, ela aponta para a direita. Sentido positivo do eixo X. Certo? A aceleração negativa aponta no sentido contrário. Ok? Certo? Então, velocidade positiva está andando no sentido positivo. Velocidade negativa está andando no outro sentido. Aceleração positiva aponta no sentido que eu escolhi como positivo. Certo? Outra observação, digamos que você escolheu um sentido como positivo aqui para a direita. Certo? Se a velocidade e a aceleração são positivas, isso quer dizer o quê? Você está andando para a direita e essa aceleração aponta no mesmo sentido. Está fazendo essa velocidade aumentar. Andando para a direita e cada vez mais rápido. Digamos que a aceleração seja mais 2, mais 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? A cada segundo que passa, sua velocidade aumenta 2 metros por segundo. Aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Digamos que você comece com a velocidade mais 5. Mais estou andando para a direita, né? Positiva, né? Certo? Isso quer dizer que um segundo depois já vai estar 5 mais 2, vai estar 7. Mais um segundo depois, isso crescendo linearmente, né? Bruscamente não, né? Mais um segundo depois vai estar 7 mais 2, vai estar 9. Então o que essa aceleração faz é com que a velocidade aumente de tamanho para a direita. Digamos que a velocidade comece com 5. Isso aqui em cima aqui é a velocidade, né? 5 metros por segundo. Um segundo depois passou para 7. Um segundo depois passou para 9, aumentando sempre 2 metros por segundo. Isso aqui é aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade cresce 2 metros por segundo. Certo? Então, velocidade e aceleração apontando para o mesmo sentido, para a direita, está fazendo a velocidade aumente cada vez mais. Né? Passa de 5 metros por segundo para 7. No outro segundo, passa para 9. No outro, passa para 11. E assim vai. Certo? Aumentando de maneira contínua. Né? Não é bruscamente, não. Velocidade negativa, você está andando agora para trás. Sentido oposto ao que eu escolhi. Aceleração negativa. Certo? Digamos aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Digamos que tu começou com a velocidade menos 5. Menos 5 menos 2, passou para menos 7. Menos 7 menos 2, passou para menos 9. Então tu está andando cada vez mais rápido, só que para a esquerda. Sentido oposto ao que eu escolhi como positivo. Certo? Então, aceleração, isso aqui é aceleração. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que cada segundo que passa, tua velocidade está sendo acrescida de menos 2 metros por segundo. Ora, mas ela começou menos 5. Menos 5 metros por segundo. Menos 5 menos 2, menos 7. Um segundo depois, menos 9. Mais um segundo depois, menos 11. Ou seja, tu está acelerando, só que para a esquerda. É por isso que tem o menos aqui. Ó. Isso aqui é velocidade, viu? Estou acelerando para a esquerda. Então, resumindo, se velocidade e aceleração apontam para o mesmo canto, quer para a direita, quer para a esquerda, se apontar para o mesmo canto, você está aumentando de velocidade, você está acelerando.
Aqui eu estou acelerando para a direita. A velocidade está ficando cada vez mais positiva. Aqui eu estou acelerando para a esquerda, certo? Então, velocidade e aceleração apontam para o mesmo sentido, você está andando cada vez mais rápido, ok? Isso é o oposto, ó, se eu tiver velocidade e aceleração apontando em sentidos opostos. Aqui a aceleração é para a esquerda, negativa. Ó. Oposto ao sentido que eu escolhi, ó, negativa. Velocidade, digamos que ela comece 10 metros por segundo. 10 menos 2, aí passa para 8. Um segundo depois, né? 8 menos 2, passa para 6, um segundo depois. Ou seja, eu estou freando. Se velocidade e aceleração apontarem em direções opostas, você está freando. Está andando cada vez mais devagar. Observe que a aceleração aqui é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu começo com velocidade 10 metros por segundo. Um segundo depois, 10 menos 2, estou com 8, estou freando. Um segundo depois, 8 menos 2, 6. Então, estou freando, né? Então, se os dois apontam em sentidos opostos, você está diminuindo de velocidade, certo? Eu vou finalizar por aqui. Movimento unidimensional, a gente vai fazer uns probleminhas na próxima aula, ok?